Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Barça pelo Brasil. Hoje a gente está aqui para fazer a análise da partida de ontem, válida pela 20ª rodada de La Liga. Real Sociedad e Barcelona, as equipes se encontraram no Anoeta. E o resultado final, como a gente viu, foi uma derrota do Barcelona, a primeira derrota numa grande sequência. O Barcelona que vinha de 11 vitórias seguidas. Se eu não me engano, é a maior sequência de vitórias do clube desde 2015. Então, desde o time de Luis Henrique, o time campeão da Champions League, com MSN ainda, né? Messi, Neymar e Suárez, que a gente não tinha uma sequência de vitórias tão longa como essa, 11 vitórias seguidas dentre partidas de La Liga e Copa do Rei, e claro, Supercopa da Espanha. O Barcelona veio para a partida com o 4-3-3 clássico do Hansi Flick, Rua Garcia no gol, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e Balde, formando a linha de defesa. No meio-campo, Fermin caindo pela direita, Frenkie de Jong com a faixa de capitão no centro e Pedri pela esquerda. E o trio de ataque foi Lamine Yamal, Ferran Torres e Dani Olmo, lembrando que o Rafinha esteve fora da partida por lesão. Na verdade foi mais uma precaução, a tendência é que o Barcelona tenha o Rafinha agora de volta aos treinos para a partida de quarta-feira contra o Slavia Praga. Sobre o jogo, apesar do resultado ruim, o Barcelona acabou perdendo por 2-1, a gente teve uma partida muito interessante por parte do Barça, tá? Primeira coisa que vale a pena se notar é como a ausência do Rafinha faz diferença nesse time do Barcelona. É impressionante, tem até uma estatística de que todas as derrotas do Barcelona nessa temporada, no caso foram 5 até aqui, foram derrotas em que o Rafinha não começou jogando, ou não estava entre os titulares, ou não estava nem relacionado, porque ele passou um período fora, afastado por lesão, né? O que eu destaco, principalmente agora no primeiro tempo, foram as atuações do Pedri e do Lamine Yamal, tá? O Barcelona fez um ótimo primeiro tempo, dominou completamente as ações. O Remiro teve que trabalhar bastante no gol da Real Sociedad. O Fermin também apareceu muito bem na área como elemento surpresa, algo que ele faz bastante e fez muito bem nessa partida, principalmente no primeiro tempo. Uma coisa que eu gostaria de destacar também é a falta de efetividade do Ferran, tá? Não apareceu tanto no jogo, acabou não conseguindo concluir a chance que o Barcelona precisava que ele concluísse, tá? Inclusive, isso é uma questão interessante porque o Ferran Torres se machucou também, então a tendência é que o Lewandowski acabe jogando as próximas partidas aí como titular, no que pode ser a última temporada dele com a camisa do Barcelona, então é uma tendência aí que a gente vai ver e vai poder ter uma comparação, né, do desempenho do Ferran Torres nas últimas partidas e do desempenho que o Lewandowski vai ter nos próximos jogos com a camisa do Barcelona, muito provavelmente como titular. O Barcelona criou tanto no primeiro tempo que foi para o intervalo tendo marcado 3 gols e sofrido um pênalti, só que todos esses lances foram anulados, tanto os 3 gols com impedimento, todos checados pelo VAR, e o pênalti também marcado foi anulado também por impedimento na jogada, o pênalti em cima do Lamine Yamal, que fez uma senhora partida, tanto ele quanto o Pedro jogaram muito bem. O Lamine conseguiu 11 dribles no jogo, se eu não me engano é o recorde da temporada europeia, não só dele, não só do Barcelona, não só de La Liga, como da Europa inteira, tá? Então é um número bastante expressivo e aí tira um pouco da preocupação da torcida, né? Eu tenho muitas preocupações em relação à saúde do Lamine Yamal. Ele teve a questão da pubalgia no começo da temporada que limitou bastante ele em relação aos movimentos, ele não ficou fora de quase nenhuma partida, mas a gente sentiu a diferença, principalmente na mobilidade dele em campo, né? A gente sentiu ele mais travado, principalmente em partidas com menor importância, como por exemplo, não menor importância, mas um menor grau de dificuldade, né? Por exemplo, na última rodada da Copa do Rei, contra o Racing Santander, a gente viu o Lamine um pouco mais acolhido, mais retraído, talvez por medo de se machucar, talvez por medo de sentir dores. A gente não sabe muito bem o que se passa, mas hoje a gente viu o Lamine Yamal que a gente via na temporada passada, que é um jogador bem solto, buscando os dribles, indo para cima, mas faltou um pouco da conclusão. Agora, falando um pouco do segundo tempo, eu senti que o Barcelona voltou um pouco nervoso, com essa urgência em virar a partida, empatar rápido, para ter tempo de conseguir a virada e sair da rodada com os 3 pontos, né, o que não foi o caso. Então, principalmente Pedri e Lamine Yamal, que eram os principais jogadores do Barcelona no primeiro tempo e também na temporada, vamos concordar. Claro, tem o Rafinha também, né? Mas dentre os jogadores que estavam em campo, são os 2 jogadores que mais se impactam no jogo do Barcelona, principalmente no jogo de fluidez, né? Claro que a gente tem o Rua Garcia também, mas não conta tanto para a dinâmica da equipe com a bola. Então, Pedri e Lamine Yamal tiveram uma queda muito forte de rendimento no segundo tempo, talvez
justamente por esse nervosismo, né? O Pedri jogou muito bem, tá? No geral, na partida ele ditou o ritmo completamente do jogo, tá? Tudo passou pelos pés dele. E o Lamine foi justamente essa válvula criativa, né? Essa válvula de escape que o Barcelona costumava ter muito na temporada passada. Nessa temporada em alguns jogos sim, outros não. Nessa partida ele acabou conseguindo desempenhar bem essa função. Senti um pouquinho de falta de confiança, talvez, ou indecisão na hora das conclusões, tá? Por parte do Lamine, eu senti que ele evitou um pouco bater no gol. Às vezes parecia que pensava um segundo a mais, o que acabava ocasionando algum erro. Mas o Barcelona conseguiu buscar um empate, tá? Entraram durante o jogo Rashford, entrou Cancelo, entrou Lewandowski, e justamente com o Rashford o Barcelona conseguiu o empate, tá? No gol de cabeça. Logo na sequência toma outro gol da Real Sociedade, gol de Gonçalo Ramos, né? Gonçalo Guedes. O outro Gonçalo, centroavante português, Gonçalo Guedes. E na sequência o Barcelona desmancha, né? Barcelona com essa urgência novamente de empatar o jogo para tentar a virada, a defesa vira uma água, quase toma o terceiro gol com o Barça, tira uma bola em cima da linha do gol do Barcelona, tá? Então é um jogo que lembrou bastante, pelo menos para mim, a temporada 23-24, né? A última temporada com Xavi, em que a defesa do Barcelona estava completamente fora de si. E lembrou bastante também pelo fato do Cancelo estar em campo, né? Não que a culpa tenha sido dele, tá? A estreia dele, inclusive. Achei que foi uma boa estreia, senti ele um pouco nervoso, errou algumas saídas de bola tranquilas, mas conseguiu ter algumas ações ofensivas, conseguiu achar cruzamentos. Teve um cruzamento dele pela esquerda que ele deixou com o D livre, com o D cabeceou no travessão, a bola até pingou em cima da linha, mas não entrou, então o Barcelona acabou não conseguindo esse empate. No finalzinho do jogo, o Carlos Soler, acho que aos 88, foi expulso, tá? Da Real Sociedade, mas pouco tempo sobrou para o Barcelona buscar alguma coisa desse jogo. No final, o que a gente tira de conclusão desse resultado na Anoeta? Que foi uma infelicidade, tá? Foi uma infelicidade do Barcelona. O Barcelona teve muito mais volume de jogo que a Real Sociedade, teve alguns defeitos, mas no geral foi melhor e merecia a vitória sim, tá? Não adianta a gente querer achar pelo em ovo, falar que tá um desastre, que o Lamine não decide, não sei o quê. Tem gente que acha que o Lamine tinha que ter decidido o jogo, mas na minha opinião foi uma grandíssima partida dele, uma das melhores partidas dele. Não só na temporada, como... na temporada acho que é um bom parâmetro, tá? Uma das que ele esteve mais solto, acho que uma partida desse mesmo nível talvez contra o Bruges, né? Na fase da Liga da Champions, acho que ele jogou muito bem. Inclusive teve um gol solo, que é bem característica dele, né? Mas, enfim, acho que desde lá ele não fazia um jogo tão bom, tão livre, assim, para conseguir driblar e construir as jogadas. Então, acho que o que a gente tira do jogo, já que a gente não tira ponto, é a volta do Lamine é uma boa fase, um bom momento, principalmente físico dele, né? Eu acho que tira um pouco também conclusões sobre a linha defensiva, apesar de que foi uma partida difícil, a Sociedade nunca é difícil visitar lá no Anoeta, tá? Mesmo que o time não venha de uma boa fase, não é um time fácil de se enfrentar, é um time que tem muita qualidade na transição, é um time muito técnico, então não é um duelo fácil, mas eu acho que a linha defensiva do Barcelona não foi bem, eu acho que não é a linha... O Eric Garcia não é o zagueiro ideal para o Barcelona, é um jogador que, na minha opinião, é um dos melhores da temporada do Barcelona, ele faz de tudo um pouco, tudo que o Hansi Flick precisar que ele faça, ele vai fazer, mas eu acho que não é lá no miolo da zaga que vai tirar o melhor dele. Eu acho que o Eric Garcia vai melhor como volante ou como lateral direito no lugar do Koundé. Então, para essa linha de zaga, eu acho que a dupla ideal é a que estava dando certo, é a que ficou, se eu não me engano, em 4 partidas sem sofrer gol, né? Gerard Martin e Cubarsí, tá? Tudo bem que não sofreu gol muito em parte, muito por causa do Juan Garcia, tá? Que está fazendo uma esplêndida temporada com o Barcelona, nos momentos em que está disponível. Então, eu acho que tem que avaliar. Acho que o Eric Garcia não deve ser titular nessa linha defensiva do Barcelona. E outro ponto que a gente tem que enfatizar é que, sem Rafinha, o Barcelona é outro time. O Barcelona não consegue definir, parece que o time fica nervoso, fica sem liderança, porque em volume de jogo a gente viu a mesma coisa que a gente costuma ver, né? O Barcelona dominou as ações, mas sem Rafinha não tem gol e não tem algo, né? O que não tem é difícil de saber.
o que o Rafinha acrescenta. De tantas as coisas que ele acrescenta, né? Não dá para saber qual é a que fez a diferença nesses jogos em que ele não esteve. E aí fica o alerta para a situação do Barcelona na tabela de La Liga, né? O Barcelona que acabou vendo sua vantagem se desmanchar nessa rodada. O Real Madrid venceu o Levante no Bernabéu por 2-0, uma partida bastante marcada pelas vaias da torcida, principalmente em relação a Vinícius Júnior e Bellingham, né? Inclusive Vinícius Júnior que estava na eliminação do Real Madrid, né? Contra o Albacete pela Copa do Rei da Espanha. E mesmo em crise, o Real Madrid chega, né? Está a um ponto de distância do Barcelona agora. E agora teremos o duelo contra o Slavia Praga pela Champions League no meio da semana. E é isso. Esse é o vídeo, essa é a análise que a gente tinha para fazer sobre a partida de ontem. Agora fica o foco na Champions League, tá? O Barcelona precisa urgentemente vencer para continuar brigando por uma vaga nas oitavas de final direto, tá? E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo, se vocês acham também que o Lamine está muito bem, porque é uma opinião polêmica minha. Eu vi muita gente reclamando do Lamine, mas eu acho que as pessoas esquecem que ele tem 18 anos, né? É um jogador dessa idade, fazendo o que ele está fazendo, não é normal, tá? Então eu acho que a gente tem que elogiar jogos como esse mesmo quando ele não marca gols. Ele até deu assistência para o Rashford, né? E então eu acho que é uma atuação de se elogiar sim do Lamine Yamal por tudo que ele fez, pelas chances que ele criou. Se não me engano, foram 7 passes decisivos e 7 grandes chances criadas e 3 passes decisivos, algo assim. Me corrijam nos comentários se eu inverti as estatísticas. Mas esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente está se adequando aos poucos aqui ao formato do YouTube. E é isso. Abraço. Até a próxima.